Olá, paz do Senhor, meu nome é Maria Cassiana, eu sou líder do PG Zoe, da Rede de Mulheres. E eu convido vocês a acompanharem a leitura em Jeremias, do capítulo 36 ao 39. Vamos lá? E sucedeu, pois no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazê-los, para que cada qual se converta do seu mau caminho. Eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor, que ele lhe tinha revelado, no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrando e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois tu, e lê pelo rolo que escrevestes da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá vindo das suas cidades asleiras. Pode ser que caia sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho. Porque o grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu, no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miquias, filho de Gemarias, filhos de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, descreveu a casa do rei, a câmara de escriba, e a eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escribã, Delaías, filho de Semaías, e Eutanã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros príncipes. E Miquias anunciou-lhes todas as palavras que ouvirá, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selamias, filhos de Cusi, dizer a Baruque o rolo que leste aos ouvidos do povo. Toma-os nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. Disseram-lhe: Assente-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: Saem, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Declarando-nos agora como escreveste de sua boca todas estas palavras? E disse-lhes Baruque: Com a sua boca ditava-me todas estas palavras, e eu a escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai e esconde-te, tu, Jeremias, e ninguém saiba aonde estás.
E foram ter o rei no átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escrivã, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então ouviu o rei de Judi para que trouxesse o rolo, e Judi tomou-lo na câmara de Elisama, o escrivã, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam no torno do rei. Estava então o rei assentado na casa do inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Judi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eutanã e Delaías e Jeremias tiveram o pedido ao rei e não quiser queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Então deu ordem ao rei Jeramel, filho de Ameleque, e Seraías, filho de Aziriel, e Selemias, filho de Abdel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio Jeremias, a palavra do Senhor, depois que o rei queimará o rolo, com as palavras que Baruque escreverá da boca de Jeremias, dizendo: Toma ainda o rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, o rei de Judá, o queimou. E Jeoaquim, o rei de Judá, dirás assim: diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele anunciando? Certamente virá o rei Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada da noite. E visitarei sobre ele, e sobre a sua semente, e sobre os seus servos, a sua iniquidade. E trarei sobre ele, e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. 37. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei de Ezequias, o Jucal, filho de Selemias, e o Sofonias, filho de Maacias, e sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora, pois ao Senhor nosso Deus. Entrará e sairá Jeremias entre o povo, por não o tinham encerrado à prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia. Retiraram-se de Jerusalém. Então veio Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos ensinou a mim, para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra do Egito. E voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e o tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão aos caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que fizesses a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Hanamias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias aprendeu a Jeremias e levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinha transformado em cárcere. Entretanto, pôs Jeremias na casa do calabouço, e nas suas celas ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei, que perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais a Jeremias ao rei de Ezequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizaram, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Agora, pois o rei, meu senhor, caiu a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha morer ali. Então ordenou o rei Ezequias que pusessem Jeremias no átrio do guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio do guarda. 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciaram Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e da pestilência. Mas quem for para o caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele o tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens da guerra que restam nesta cidade, e não as mãos do povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Ezequias: eis que ele estava na vossa mão, porque o rei
nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malaquias, filho do rei, que estava no átrio do guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouvindo, pois, Edebeque-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado na porta de Benjamim. Logo, Edebeque-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: O rei, senhor meu, agiram mal estes homens em todo quanto fizestes a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço, de certa moreria de fome, no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei Edebeque-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Edebeque-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rótulos, roupas velhas, embucadas, e desceu-os a Jeremias no calabouço, por meio de cordas. E disse Edebeque-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rolos já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e tiraram-o do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei Jeremias: Pergunta-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Ezequias: Se eu te declarar com certeza, não me matarás? E aconselhando-te, eu ouvir-me-as? Então jurou o rei Ezequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e tua casa. Mas não sairás aos príncipes do rei da Babilônia. Então será entregue esta cidade nas tuas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Ezequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passam para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou ao Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incentivaram a prevalecerem contra ti, e agora que se atolaram aos teus pés na lama, eles voltarão atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e os teus filhos levarão aos caldeus,
e tu não escaparás das tuas mãos, antes pela mão do rei da Babilônia. Serás preso, e esta cidade ele queimará. Então disse Ezequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo o que falei contigo, vieram a ti e te disseram: declara-nos agora o que dissestes ao rei. Não encubras, e não te mataremos. E disserem também que te digo ao rei. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei havia ordenado. E o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio do guarda até o dia em que foi tomado Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. 39. No ano 9 de Ezequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e o cercaram. No ano 10º de Ezequias, no 4º mês, ao 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mague e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, o rei de Judá, e todos os homens da guerra, fugiram então e saíram de uma cidade pelo caminho do jardim ao rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Ezequias nas campinas de Jericó, e o prenderam e o fizeram a ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na casa de Ramate, e ali o rei da Babilônia os sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Ezequias em Ribla. À sua vista também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos de Ezequias, e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficará na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão do guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão do guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhes faz nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos guarda, ordenou a Nebuzaradan, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer e Rabi-Mague e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio do guarda e o entraram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã,
para que o levasse à sua casa, e ele ficou dentre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ali, ainda encerando no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo. Portanto, confiaste em mim, diz o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração, agradecermos a palavra. Senhor nosso Deus, Tu que és grandioso, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz para as nossas vidas. Somos gratos por tudo, Senhor. Que nós possamos diariamente estar acompanhando a Tua palavra. Tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos.